Oiê! Hoje no Conexão Viva Bem a gente vai falar de um tema que é uma delícia para as crianças, mas um sufoco, um grande desafio para mães e pais, as lancheiras. Só parece uma tarefa simples, mas você que tem filhos assim como eu, sabe do que eu tô falando. E eu tô aqui com a Bianca Naves, nutricionista, que vai dar um norte importante pra gente nessa questão. Prazer ter você aqui, Bianca. Mário, eu tô muito feliz, inclusive, trazer um pouco da teoria, mas sobretudo da prática, como nutricionista e como mãe também, né? Nossa, teoria e prática nesse caso é muito distante, né? Antes da gente começar, eu queria que a gente assistisse aqui juntas um vídeo do Casimiro, que já fez muitos vídeos de react de lancheiras no canal dele. Vamos ver um trechinho. Então, considerando que eu tô mandando coxinha pro lanche, o resto da lancheira vai ser fruta mesmo. Super simples, mas eu realmente acho que não precisa de muita coisa. Pô, um chocolatinho não, mano. Pra fazer um agrado, um chocolatinho. Equilíbrio, né? Como é que a gente alcança o equilíbrio na lancheira? Mário, é um passo muito importante aí, mas antes de qualquer coisa, eu falo para os pais e cuidadores prestar atenção na fome e na saciedade do seu filho. Porque mesmo irmãos gêmeos nascem com hormônios, né? O nosso chip de fome e saciedade, que é comandado pela grelina e pela leptina, diferentes. Então a gente precisa observar. Mas é lógico que garantir a inclusão daqueles alimentos essenciais para o bom crescimento, desenvolvimento físico, cognitivo da criança é responsabilidade nossa. E por isso não pode faltar alimentos do grupo das vitaminas, minerais e fibras, que é representado pelas frutas, verduras e legumes, alimentos fontes de energia, que são os carboidratos, né? No caso da lancheira, são cereais integrais, biscoitos integrais, pães integrais, de preferência com mais fibras, porque agrega mais nutriente, e as proteínas. Na lancheira, a proteína é representada pelo leite, pelo queijo magro, pelos iogurtes e pelos derivados, e principalmente também porque são fontes de cálcio, nutriente determinante para o crescimento ósseo das crianças. E como é que faz com as guloseimas que as crianças ficam insistindo para colocar na lancheira? Pode, não pode? Inclui a guloseima? Tira alguma coisa? Como é que é? Nada é proibido, tudo é permitido desde que haja uma rotina saudável familiar. O que é importante é você sentar com seu filho e determinar um acordo semanal quando essa guloseima vai entrar no cardápio, que seja no lanche, que seja no final de semana. E o que não vale, Mari, é fazer chantagem. Se você for bem na prova, você vai ganhar um doce. Se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Né? Ou então, doce é só no final de semana. Toda restrição pode gerar alguma descompensação. Então, é acordo. E lógico, avaliar a política da escola, avaliar a rotina do seu filho. Se a criança consome, por exemplo, alimentos ricos em açúcar de manhã, à tarde, à noite, a gente sabe que está em excesso. Mas a gente tem um limite de 25 gramas de açúcar por dia de crianças de 2 a 18 anos. Mas vale ter esse cuidado, né? Toda essa cota controlada ao longo da semana. Até porque é fácil extrapolar, né? Muito fácil. Muito fácil extrapolar. Fácil extrapolar. Né? Agora, você falou dos alimentos que não podem faltar na lancheira e citou os laticínios. Uma grande dúvida, por exemplo, que eu tenho é quanto tempo os laticínios aguentam fora da geladeira, mesmo em lancheira térmica, que a gente sabe que não tem a mesma refrigeração do que uma geladeira, né? O iogurte que vem na embalagem apropriada, eles duram em torno de 5 horas fora da geladeira, Bastante. né? Bastante. O leite já é mais perecível, mesmo tendo as garrafinhas térmicas. Os queijos, quanto mais duro for o queijo, melhor. Porém, às vezes, quanto mais duro, mais gordura saturada. Então, é uma questão de variar aí o dia a dia da lancheira para não sobrecarregar também nesse outro ponto. Agora, a lancheira térmica, ela é uma boa estratégia. E o que é importante é você, se a criança fica o dia inteiro na escola, né, fracionar esse lanche e pedir para a criança consumir esse derivado logo pela manhã. O primeiro lanche do dia ser o que tem o laticínio. Exatamente. Porque às vezes a gente manda isso mesmo, né? Manda 2, 3 lanches na lancheira, né? Se fica período integral. As minhas meninas, eu levo um lanche completo, é carregada a lancheira delas. Lancheira pesada, né? Que tal a gente descobrir agora o que é mito e o que é verdade sobre esse assunto? Número 1, Bianca. Pode encher a lancheira de fruta porque é saudável? Não. O ideal é ter um alimento de cada grupo e da mesma forma que todos os outros alimentos, fontes de carboidrato, de proteína, de lipídio, de gordura, a gente tem que ter um manejo adequado, as frutas também merecem esse cuidado. Nós precisamos, as crianças, em torno de 400 gramas de vegetais, que inclui frutas, verduras e legumes, ao longo do dia. Isso equivale, por exemplo, para as crianças, 2 a 3 porções de frutas distribuídas nas 24 horas. Se ela já tomou no café da manhã em casa, por exemplo, pode ter uma no lanche e depois guarda uma para o jantar. Exatamente. 2. As gelatinas são sempre uma boa escolha de sobremesa? A gelatina ela faz parte da cultura brasileira
alimentar, né? E as crianças associam gelatina com festa. Ela não é proibida, mas também é um alimento rico em açúcar e que não traz outros nutrientes agregados. Então, eventualmente, numa situação especial, ela pode estar presente, mas não como regra. A gelatina sem açúcar, tipo diet, por exemplo, 0 açúcar, é ruim para a criança porque elas têm adoçante? A gente sabe que a tolerância do uso de adoçantes por criança tem uma quantidade menor do que os adultos, elas podem usar uma quantidade menor, né, uma recomendação menor do que os adultos. É seguro, mas a gente recomenda evitar de forma contínua esse uso de produtos ricos em adoçantes, exceto aquelas crianças com diabetes e que estão com diagnóstico de obesidade. Aí tem uma condição especial, né? 3. Tudo bem ter um dia de guloseima para a criança comer o que ela mais gosta na escola? Um dia a gente está falando. Com certeza, isso não tem problema algum, desde que seja muito bem trabalhado isso, não como um prêmio, não como um presente ou como algo tão especial, né? Comer uma guloseima faz parte de uma vida saudável também, né? E quanto mais normal a gente tratar a relação da comida, né? Os pais e os cuidadores são os exemplos primários das crianças em relação à relação com a comida. Então eu não vejo problema algum, mas desde que seja positivo e não apenas uma forma de compensar algo por falta de outro. Número 4. Eu já sei do que o meu filho gosta e aí eu posso mandar todo dia a mesma coisa. É muito mais fácil, né, Mari? A gente sabe, né, que com a rotina de mães que trabalham fora, que cuidam de 1 ou mais 2 filhos, né, a gente sabe que é mais prático mandar aquilo que a criança aceita. Mas nós devemos aumentar esse repertório nutricional, principalmente para ampliar, né, o conhecimento, a curiosidade da criança e também a oferta de nutrientes. Então vale sim evitar a monotonia e caprichar na variedade dos alimentos ao longo da semana. 5. Mito ou verdade? Lancheiras térmicas são indispensáveis. Elas são indispensáveis para as crianças que ficam um período integral na escola. Aquelas que ficam um período de 4 horas, 5 horas, a gente pode mandar uma lancheira convencional. Número 6. Iogurte. Sempre saudável? Sempre. Porque o iogurte, a base dele é leite e por ser leite, ele é fonte de proteína e cálcio. Só que lógico que nós temos diferentes iogurtes no mercado. Aqueles com mais ou menos açúcar, mais ou menos conservantes, mais ou menos corantes. Aí vale a escolha. Mas eu ainda sou a favor do consumo do iogurte convencional ou tradicional do que a falta de leite e derivados. Agora uma dúvida que deixa muitas mães, muitos pais de cabelo em pé. Quando a lancheira volta para casa quase cheia e aí a gente desconfia que a criança tá trocando ou tá só beliscando os lanches dos amiguinhos ou tá deixando de comer até para brincar, né? Também acontece. Muito, né? Porque falar, não vou comer, não tô com fome, vou jogar futebol. É uma questão de conversar com os cuidadores na escola, com os professores, para entender o motivo, com a criança, entender qual o motivo e trabalhar mesmo ali essa conscientização da criança da necessidade dela se alimentar e a gente, como cuidador, nesse caso, fazer a adaptação necessária. E você sabe que eu, como mãe, né, sou mãe, minha mais velha tem 6 e minha mais nova tem 3. Quando eu consigo buscar na escola, aquele momento é fundamental para ela me contar e eu entender o que aconteceu ao longo do dia, inclusive durante a alimentação, né, nos intervalos. Então é fundamental. Ah, mãe, não gostei disso. Mãe, minha amiga levou biscoito recheado. Quando eu vou levar biscoito recheado? Né? Aí a negociação, é a educação. Tão importante. E o contato, a conversa, né? A gente tá falando aqui das lancheiras, vamos simular uma montagem aqui. Então vamos lá, tá? Fruteira cheia em casa, tá? Banana, maçã, escolha uma fruta, tá? Ou então, para variar, pode ser tomate cereja, ou tomate em pedaços, ou pepino, ou cenoura, sempre um alimento do grupo das vitaminas, minerais e fibras. Segundo, um alimento fonte de energia, que é o carboidrato. Os biscoitos integrais, pão integral, bisnaga integral. Quando eu falo integral é por conterem mais fibras, darem mais saciedade, trazerem mais nutrientes também. Não pode um biscoitinho de polvilho? Pode, ótima opção, biscoito de polvilho ou tapioca, tá? Ou até mesmo pão francês, tá, Mari? As crianças costumam gostar bastante do pão francês. E tem que ter uma proteína para acompanhar, uma proteína fonte de cálcio. Leite, queijo, iogurte. A criança não come, por exemplo, meus filhos não comem nada de derivado de leite, nada, nenhum dos dois, nem queijo, nem iogurte, nem leite. Por não gostarem? Não gostam. Tá, mas nas preparações prontas, em almoço, jantar, uma pizza com mussarela? Um deles sim, o outro não.
aí vale uma avaliação mais completa, gente, porque o cálcio é fundamental. E a gente pode até encontrar o cálcio em vegetais de cor verde escuro, mas eles não são tão biodisponíveis, Mari. Vale consultar nutricionista ou pediatra, o seu pediatra, para fazer a suplementação, tá? Aqueles que têm intolerância ou alergia alimentar ao leite, tá? A gente tem as bebidas vegetais hoje que são enriquecidas com cálcio, tá? E tem alguns cereais que são enriquecidos também, mas é uma necessidade muito grande, infância e adolescência, esse nutriente, gente. O cálcio é fundamental. Ó, eu vou dizer que na minha casa o que acontece bastante é que eu coloco eles pra montar a lancheira. Nossa. Porque eu cansei de reclamação sobre, mamãe, você botou na lancheira tudo que eu não gosto. Eu falei, tá bom, então vamos lá, vocês vão montar comigo a lancheira. E inclusive leva no supermercado pra comprar as coisas que a gente vai fazer. Então escolhe lá as frutas, quando dá tempo, né? Às vezes não dá. Mas montar a lancheira é sempre, assim, mesmo que, claro, com supervisão, porque senão, né, vai só chocolate pra lancheira. Mas uma opção que, por exemplo, eu falei, eles não gostam de pão com geleia ou pão com queijo, nada disso. Então, bolos caseiros. Perfeito. E aí, ótima às vezes, vai o leite na preparação do bolo, Mari. né? Ótimo, Mari. Mas muitas vezes eu faço um bolo só com cenoura, aveia, óleo. Que também é receita de nutricionista. Muito bem, muito bem. E aí, esses bolos caseiros, as frutas sempre, e às vezes vai um biscoito de polvilho, ou até uma bolacha de água e sal, uma coisa assim, como fonte de carboidrato. Mas está faltando na minha lancheira sempre. Cenourinha, baby, um deles consome, o outro não. Tomate é uma coisa que eles não gostam muito porque fala que fica melecada a lancheira. Talvez fique. Queijo de búfala, aquela ou nó, mussarela em nó também. Isso, eu vou tentar. Pelo menos com o Miguel, que gosta de queijo. Vou começar a tentar. Mas vale esse olhar, tá? Para a falta do cálcio. O cálcio é muito importante aí. O que eu percebo, né, nessa volta às aulas, é o desafio do que aconteceu nas férias, né? Porque nas férias, normalmente, vem um consumo de doce muito maior, o que acostuma o paladar, né? Então, a vontade deles de levar guloseima fica muito maior, né? Acostuma, né? Principalmente sorvete nas férias, quem vai pra praia, ou quem vai pra casa de vó, tem as... Não, a gente foi pra hotel, aquele bando de comida que não acaba mais. Aí o João falou assim pra mim, eu quero comer doce de leite. Então, doce de leite ele come, por exemplo. Quanto pode, mamãe? Aí eu fiz o seguinte, eu falei pra ele assim, vai lá e pega o que você tá com vontade. Ele olhou pra minha cara assustado. Perfeito. Aí ele voltou com o pires cheio. Um pires, não era um pires, era um prato de sobremesa. Um prato de sobremesa. Prato de sobremesa lotado com uma montanha de doce de leite. Eu olhei pra cara dele e ele ficou olhando minha reação. Falei, tá, esse é o tamanho da sua vontade? Então agora come, observando se a sua vontade vai dar conta de tudo. Ele comeu 1/4 e parou, minha vontade acabou. Olha só, você teve um equilíbrio emocional ali, porque na hora que aparece aquele prato, você fala, meu Deus, você não vai comer. Mas é isso, você deu autonomia para ele escolher e ele entender o que ia satisfazê-lo. Bom, a gente já pensou aqui em algumas opções de cardápio, mas que tal a gente ver juntos agora também reagir às lancheiras de algumas mamães influencers? Vamos ver 3 opções bem diferentes. A primeira lancheira quem montou foi a Mel Francoviac, ela é a mãe da Nina, apresentadora, e também a esposa do Rodrigo Santoro. Olha lá, alguns internautas criticaram essa lancheira, Bianca, porque disse que a Nina ficaria com fome, porque ela não ia gostar desses itens que estão saudáveis demais. A gente tá vendo aí damasco, é uma ameixa, eu acho, né? Amêndoa, talvez? Avelã. Pinhão. Um ovo, e o que é aquilo ali? Pode ser um cereal? Pode ser um cereal integral, talvez, né? Não, tá super equilibrada, super farta, nutritiva. E se a Nina, né, a filha deles, tá acostumada a comer isso, que ótimo, né? Não tem nenhuma ausência nutricional ali, tá super completa. E é muita questão da educação do paladar que ela teve desde que ela nasceu. Então não merece crítica, merece aplausos, né? Aplausos. Agora vamos ver outra lancheira aqui de uma mãe americana que tem 10 filhos e essa lancheira viralizou nas redes sociais para mostrar o preparo das lancheiras de cada um. Vai um exemplo do que ela preparou chamando de Dia da Pizza. Bom, quem somos nós para criticar uma mãe que tem 10 filhos, né? Eu que tenho 2 já é difícil. Agora, a gente tá vendo, tem até cenoura junto com a pizza ali, tá vendo? Mas tem bastante coisa, batata frita, pizza junto com batata frita. A gente sabe que tá faltando alimentos essenciais ali, né? Como fruta, né? Um iogurte, não sei se é iogurte ali, e tá em excesso de caloria, de sal, de gordura. Eu acho que tem um
iogurte. Tem sim. iogurte, esse né? ranch eu acho que é iogurte, Daria naturalmente para ser mais equilibrado aí. Eu não falo nem o problema da pizza, né? O que acompanha a pizza, né? Pode ser um suco de fruta natural, enfim. Né? É simples, é incluir o que está faltando e restringir aqueles outros que estão em excesso ali. Agora a gente vai ver um vídeo que tem uma opção super criativa, uma lancheira. Eu adorei. Já teve esse vídeo mais de 1 milhão de visualizações no TikTok. Vamos ver. O vídeo está acelerado, eu fico imaginando quanto tempo ela gasta para fazer tudo isso. Mas deve ser uma festa para as crianças, não só para os filhos. Talvez os filhos amigos estejam acostumados já, né? Mas para os amigos devem ficar loucos de ver tudo isso, né? Olha esse queijo de formato de coraçãozinho, as bisnaguinhas com carinhas. Eu nunca vi uma caneta que escreve em alimento, eu também não. Olha que maravilhoso. Não, gente, merece, sério, é um campeonato artístico aí de lancheira. Faz muita diferença para as crianças essa questão da apresentação? Faz, vários. O colorido, né, as formas, as texturas, né, tudo isso faz com que as crianças tenham mais desejo, mais curiosidade, né, mais atenção para aquilo que está ali à frente. Para nós adultos também, imagina só para as crianças que muitas vezes é o primeiro contato com algum alimento diferente, né, principalmente para a primeira infância. Sabe o que eu fiz que os meus filhos gostaram ano passado? Eu tenho zero essa habilidade aí dessa moça, mas o ano passado eles mudaram de escola e eu estava preocupada se eles iam se adaptar na escola nova, etc e tal. Falei, poxa, o momento do lanche, que é um momento que eu sei que eles vão estar ali meio talvez sozinhos ainda no começo e tal, eu escrevi cartinhas e coloquei dentro da lancheira. E aí eles chegavam todos empolgados falando das cartinhas, assim, cartas com, enfim, com declarações de amor, dizendo que a mamãe estava pensando neles e tal. Então, trazendo um pouco desse afeto, não através da comida, mas através de um bilhete dentro da lancheira, que também pode ser legal, né? Muito legal, sabe por quê? Porque associou aquele momento com um momento de prazer, de aconchego, de afeto, não só do prazer oral com os alimentos, mas o prazer do coração mesmo, né? Uma ideia maravilhosa essa. Bom, e no caso de crianças com intolerâncias alimentares, né? Aí a lancheira fica um pouco mais desafiadora ainda, né? Hoje no Brasil a gente tem as indústrias de alimentos trabalhando muito a nosso favor, trazendo opções para quem tem intolerância à lactose, intolerância, né, alergia ao glúten, à proteína do leite. A gente tem opção, né? Lógico que principalmente nos grandes centros, mas vale aí a criatividade. Muitas vezes os pais e cuidadores precisam colocar literalmente a mão na massa, ir para a cozinha, preparar os alimentos em casa, adaptar as receitas, né? Porque, por exemplo, criança que tem intolerância à lactose não pode comer um brigadeiro na festa, né? Não, e ficar super atentas e atentos aos rótulos, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não imagina que tá presente. Tenham lactose, por exemplo, né? E tem lactose, então a gente precisa sempre procurar no rótulo, né? E a troca dos alimentos durante a refeição ali, o lanche, né? Os professores precisam estar bem atentos também, né? Porque tem alergias graves, intolerâncias severas, né? Preparar a lancheira dos nossos filhos é um ato de amor, né? Mas não é tarefa fácil. Todo dia a gente tem que pensar em cada item que vai colocar para agradar o paladar das crianças, mas também para criar uma refeição especial. E você que é pai, mãe, assim como eu, sabe como isso é difícil e acaba virando mais uma tarefa no nosso dia a dia já tão corrido. E cá pra nós, a gente gosta mesmo de praticidade, né? Principalmente quando as aulas voltam e a rotina fica ainda mais agitada. E praticidade combina muito com Del Valle Capo, uma maneira simples de deixar a volta às aulas mais gostosa e divertida para crianças e muito mais prática para os adultos. As crianças vão rever os amigos, vão brincar e compartilhar a hora do lanche no intervalo, vão aprender uma porção de coisas novas, enquanto os pais vão oferecer para os filhos o produto de uma marca que eles confiam. É um mix perfeito. E uma sugestão: que tal incluir a criança na hora de preparar essa lancheira e transformar esse momento em uma grande diversão? Afinal, o bom mesmo é voltar a ser criança com os nossos filhos e aproveitar cada oportunidade que a gente tem no dia a dia para se conectar e se divertir ainda mais com eles, seja em casa nas férias, seja na volta às aulas. Toda hora é o momento certo de deixar essa relação mais gostosa e mais divertida. E Capo, além de prático e gostoso, vem nas versões uva, laranja e morango, além de outros sabores deliciosos. Então, dá para variar no lanche e agradar todos os gostos. Tem coisa melhor do que voltar a ser criança com a criançada? Não tem! Com Capo, a lancheira fica pronta rapidinho e a volta às aulas fica muito mais divertida. Ah,
E tem oferta especial nos locais de compra do suco Del Vale Capo. Basta acessar o site que está na tela ou apontar para o QR Code para saber mais sobre a volta às aulas com Capo. Bom, a gente está aqui tirando um monte de dúvidas, né? Eu estou tirando um monte de dúvidas, mas tem muito mais gente com perguntas por aí. A primeira pergunta que a gente vai ver agora é da mamãe do Luca, de 3 aninhos, e do Mateu, de 1 ano. Vamos ver. Bianca, quanto tempo! Olha, agora com essa volta às aulas, eu tô aqui com esse dilema. O quanto de comida mandar na lancheira das crianças para não exagerar e também não deixá-los com fome. Vocês podem me ajudar, por favor? Obrigada. Um beijo. Um beijo, um beijo. Essa é uma dinâmica muito importante, como eu comentei no início da nossa conversa, da importância de prestar atenção na fome e na saciedade de cada filho, de cada criança. Né? Existe uma recomendação, a gente tem consensos da Sociedade Brasileira de Pediatria, de quantidades, de quantidade de caloria, de nutrientes, mas nada substitui essa observação, esse estar com o seu filho, né? E ver o quanto que ele aceita e o quanto que ele recusa. De 1 ano é mais difícil, né? Porque ainda não fala, né? De 3 anos, ainda normalmente fala. Já tá falando algumas coisinhas, já dá pra perguntar, ficou com fome, não ficou, né? É isso mesmo. Eu lembro que a primeira papinha da minha filha, quando eu introduzi carne, eu coloquei carne como se fosse para nós adultos, eu nutricionista, né? Esqueci, fui fazer uma sopa ali, uma papinha, e aí eu vi que foi demais, que ela ficou um pouco indigesta. Falei, olha, né, não é essa quantidade de carne da sopa que eu costumo fazer habitualmente. Então a gente erra mesmo também, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Beijo, Luísa Posse, obrigada pela sua pergunta. Vamos ver mais uma pergunta agora do cantor, que é pai do Adriel, de 8 anos. Vamos ver. Oi pessoal do Conexão Viva Bem do UOL, aqui é o Thierry e eu como pai gostaria de saber, a lancheira deveria ser mais um petisco para matar a fome nos intervalos ou eu deveria considerar como uma refeição completa? Me responde aí. Excelente pergunta, hein? Tudo depende do quanto seu filho come no café da manhã, porque tem criança que toma só um leite antes de ir para a escola e aí a refeição precisa ser mais completa. Né? Tem criança que faz a refeição, café da manhã completo, aí pode ser uma refeição com menos alimentos, principalmente na quantidade, né? E principalmente aquela criança que vai almoçar logo depois do lanche, 2 horas, assim, um petisco, porém equilibrado, né? Não só o ato de petiscar, mas que tenha pelo menos um alimento de cada grupo na quantidade certa, como eu mencionei. A terceira pergunta agora é de uma atriz linda, mamãe do Joaquim, de 3 anos, e da Júlia, que tem quase 2. Oi, meninas. Seguinte, no caso da criança não se adaptar ao cardápio natural, eu devo abrir algumas concessões? Olha, tudo é possível, né? A gente tem produtos muito bons no mercado hoje, né? Que mesmo que eles estejam embalados, o valor nutricional é bom, é positivo. Então vale estudar realmente tudo que a gente tem de opção no mercado e que cabe dentro da rotina da sua família, né? Dentro da rotina alimentar das suas crianças também. Pode abrir exceção, sim. E a quarta dúvida é de uma influencer que compartilha nas redes sociais um pouquinho do dia a dia que ela tem com o filho Benjamin, de 3 anos. Oi, Mari! Oi, Bianca! Tudo bem com vocês? Ó, curiosidade aqui de mãe, tá? O que eu faço se o Benjamin começar a trocar de lanche com um coleguinha da escola? Um beijo pra vocês e todo o pessoal do Conexão Viva Bem do UOL. Beijinhos! Que linda! Beijo, linda. Bia! Um beijo, beijo, beijo pra você. Primeiro é entender o que tem na lancheira do amiguinho que está traindo tanto e tentar equilibrar. Não é fácil, porque a gente não consegue controlar a lancheira do amiguinho, né? Mas aí a educação nutricional em casa é o exemplo dos cuidadores, pais ali, de comerem junto com a criança, né, as frutas, enfim, todos esses alimentos que são muito bem-vindos para o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos. Agora a pergunta é da Amanda Françoso, mãe da Vitória, de 3 anos. Manda aí, Amanda. Além do sal, que tipos de temperos são liberados para o lanchinho ficar ainda mais gostoso? Me contem. Um beijo. Quanto mais a gente usar, né, a culinária a nosso favor e das crianças, a nossa alimentação fica mais rica, mais nutritiva e, sobretudo, prazerosa. E, nesse sentido, vale incrementar com as ervas frescas ou desidratadas. O orégano, muito bem-vindo, né, o alecrim, o manjericão. A gente tem muitas opções aí para temperar, por exemplo, as saladas, né, as frutas, por exemplo, usar a canela. Vale muito olhar para esses temperos naturais no dia a dia. Agora, a Amanda falou do sal liberado. Sal é liberado? Não é liberado o sal, né? A gente sabe que a população brasileira
Inclusive, as crianças consomem mais sal do que o recomendado, né? A gente tem aí problemas de saúde pelo excesso do consumo de sal, mas adaptar a criança, né, a uma alimentação com menos sal, isso começa desde a infância, desde a papinha, da introdução alimentar até o fim da vida. Então, não é liberado. A gente está falando aqui, né, sobre preparo de lancheira e pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, deu uma facilitada na vida, né? Porque tem muita gente que deve estar assistindo falando assim, nossa, mas eu não sei fazer nada. Não precisa saber cozinhar para fazer uma boa lancheira, né? Não, não precisa. Precisa saber fazer boas escolhas, ir para o supermercado com tempo para estudar e entender o que faz sentido para o seu filho e para a sua família, né? Eu acho que é um contexto aí alimentar, não é um alimento ou outro que faz bem ou que faz mal. É o contexto, esse equilíbrio das suas escolhas que vai trazer uma boa nutrição para cada um. E eu acho que você falou muito bem também dessa história do exemplo, né? A criança pode ainda nem falar, mas ela está te observando o tempo todo, né? Exatamente. Então, as escolhas que a gente faz influenciam muito as escolhas que eles vão fazer. Com também, certeza, né? com certeza. Eu vejo, por exemplo, muitos adultos que consomem banana com açúcar ou com mel. Com mel, banana com mel. A banana, naturalmente, ela é rica em frutose, que é o açúcar natural da fruta, e ela já é doce, né? Não é necessário acrescentar esse dulçor. E as crianças acabam comendo o que a família come. E aí vão na casa do amiguinho ou vão em algum acampamento, alguma situação especial, vão comer a banana, não vão gostar da banana sem o mel, sem o açúcar, por exemplo, né? Suco com muito açúcar, Suco com né? muito açúcar, exatamente, é tudo, Mari, né? E eu falo que toda essa educação nutricional começa antes mesmo do bebê nascer. Porque a mãe, quando ela engravida, é o momento que ela está mais pronta para mudar seus hábitos alimentares, porque ela está gerando uma vida, está preocupada com a sua saúde, principalmente com a saúde do seu filho, e é nesse momento que já deve começar toda essa mudança positiva no estilo de vida e na rotina alimentar da família. Escolher o melhor alimento, entregar um cardápio balanceado, tornar a refeição divertida, tudo isso, né, pode ser e deve ser um ato de amor. Muito obrigada, Bianca, por ter esclarecido tantas dúvidas, por esse papo tão gostoso. Boas lancheiras, bons lanches, boa diversão para todo mundo aí. A gente se vê no próximo Conexão Viva Bem. Qual?